Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, direto aqui do aeroporto de Orlando, trazendo as notícias do Flamengo para vocês, sempre acontecendo muita coisa, a gente sempre trazendo tudo o que acontece no nosso Mengão. Convido você a seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal no Facebook. Você também pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. E você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com uma notícia que incomoda um pouquinho, né? Eu só vou lembrar que os nossos links dos patrocinadores estão na descrição do Facebook e também no comentário fixado do YouTube, tá? Tem o Betzord, né? Melhor auxílio aí para você que gosta, né, de trade esportivo. Você tem um descontaço do Paparazzo Rubro-Negro aí. Aproveite, né? Um desconto aí por tempo limitado. Também temos aí o link da Outsider. Eu quero agradecer, inclusive, a Outsider. Eu tô viajando com eles, né? Voltando agora pro Brasil. Daqui a pouco já tem viagem de novo. Eu, Robson Bodão, Pardal, a gente vai estar indo para o jogo em Santiago pela Copa Libertadores da América. Então, eu estou trazendo aqui para vocês essas notícias com relação ao departamento médico do Flamengo, a zaga, lateral esquerda, uma situação que incomoda um pouco a gente, né? Porque o Flamengo fez um planejamento que não funcionou tão bem. A gente tem o Rodrigo Caio há mais de 4 meses no departamento médico, o Pablo que chegou e foi para o departamento médico, o Ayrton Lucas que também foi para o departamento médico e ainda não está à disposição, o Felipe Luiz que também antes do jogo passado sentiu dores. A gente tem somente no setor defensivo aí à disposição os laterais direitos e também o Davi Luiz e o Léo Pereira, né? O Davi Luiz aí também numa sequência grande de jogos e ele tem uma idade avançada. A gente tem aí entre os jovens, eu vou falar os nomes dos jogadores que a gente tem inscritos na Libertadores para o setor defensivo, entre laterais e também zagueiros, porque já que ele usa ele entra com 3 zagueiros e no caso utiliza ali sempre o lateral esquerdo também como um terceiro zagueiro, ou no caso do Felipe Luiz. Eu vou citar aqui os nomes dos jogadores que a gente tem à disposição para a Copa Libertadores da América, inscritos, né? O 32, Darlan, de 18 anos, zagueiro. O 33, Cleiton, 18 anos também, zagueiro, bom zagueiro, que já atuou, inclusive, no profissional do Flamengo. Temos aí o 38, José Wellington, né, que atua como zagueiro, lateral esquerdo, 18 anos também. O 43, o Wesley, lateral direito, de 18 anos. O 47, Marcos Paulo, lateral esquerdo de 19 anos. O Santiago Ocampos, né, lateral direito paraguaio de 20 anos. Então, são jogadores aí que estão à disposição, né, na Libertadores, jovens aí da base do Flamengo à disposição na Copa Libertadores da América, que o Flamengo inscreveu dessa vez, ao contrário daquela Libertadores de 2020, que o Flamengo acabou não tendo muitos jogadores aí inscritos na competição e depois ficou sofrendo para conseguir, né, formar o seu time. A gente tem aqui também uma informação importante do Andrés Pereira. A gente tinha trazido para vocês há umas semanas que o Flamengo não deveria comprar o Andrés Pereira junto ao Manchester mais, né, que o Flamengo não exerceria a compra do Andrés Pereira junto ao Manchester United. Valor aí de 10 milhões de euros. E aí a gente teve a informação sendo confirmada hoje no SBT, tá? Segundo o SBT, o Flamengo teria desistido da compra do jogador, então, do Andrés Pereira. E aí o caminho fica livre para o Flamengo contratar o Arturo Vidal, que pertence à Inter de Milão e ficará livre no mercado a partir do meio do ano, tá? Então, segundo fontes ligadas ao Flamengo, os altos valores e atuações abaixo do esperado afastaram o Flamengo da compra em definitivo do Andrés Pereira, que neste momento está cancelada. Nesse momento a compra dele estaria cancelada. Em contato com uma fonte ligada ao atleta, a mesma me comunicou que o jogador ainda não foi avisado da desistência, tá? Então, até esse momento, o Andrés Pereira, seu staff, eles não foram avisados que o Flamengo desistiu da compra, né, do jogador. E aí também, sem ter que gastar esses quase 60 milhões de reais com o Andrés, a diretoria do Flamengo tem um bom valor aí à disposição para negociar um contrato com o Arturo Vidal, né? Como eu falei, deixa a Inter no meio do ano. Então é uma possibilidade, tá, gente? É uma possibilidade. Sabe aquele garoto, o André,
que lembra o Bruno Henrique, o mini Bruno Henrique. Pois é, um atacante que encantou a torcida do Flamengo, que ele lembra muito fisicamente o Bruno Henrique. Exatamente, é ele. O Flamengo desistiu de negociar o jogador, na verdade não quis negociar o jogador, e o Gabigol tem a ver com essa história, né? Não o Bruno Henrique, o Gabigol tem a ver com essa história. Por quê? Com o Gabigol na mira do Atlético de Madrid, a diretoria do Flamengo negou a proposta pelo atacante. A proposta que veio do Bragantino, do Red Bull Bragantino, para contar com o André, tá? Por empréstimo. Eles queriam um empréstimo do jogador até o final da temporada. E aí eu vou explicar para vocês como seria essa condição. E ainda, o que o Flamengo quis com isso? O Flamengo entende, tá? Que o jogador poderia não ser usado pelo Red Bull Bragantino com frequência. E como ele está inscrito na Copa Libertadores da América, e pode acontecer do Gabigol receber uma proposta do Atlético de Madrid, foi um pedido do Simeone, e aí se fala num valor de mais de 30 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. Se o Flamengo vender o Gabigol, é importante que o Flamengo tenha mais um atacante à disposição, e o André é muito bem visto dentro do clube, tá? Em março, então, o Red Bull Bragantino formalizou uma proposta de empréstimo gratuito. Aí não vale, né, gente? Com um valor fixado em 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos para o caso de exercer a opção de compra após o fim do período de cessão, né? O Flamengo, então, recusou essa proposta. O André está inscrito na Libertadores, como eu passei para vocês. E aí um dos motivos também que o Flamengo não vai negociar o André é justamente a questão do Gabigol, né? Como eu falei para vocês, com chance de ir para o futebol espanhol, onde eu acho até que ele vai se destacar. Os grandes atacantes brasileiros que foram para o futebol espanhol se destacaram sempre lá. É um futebol que ele favorece, né, esse tipo de jogador brasileiro. Então eu digo para vocês, se o Gabigol for para o futebol espanhol, for para o Atlético de Madrid, o Flamengo quer estar calçado, quer ter alguns jogadores aqui no ataque à disposição. E, por exemplo, se a gente não tivesse contratado o Marinho e o Gabigol fosse negociado, aqui no mercado brasileiro, qual seria o melhor jogador para a gente atacar com a saída do Gabigol? Para a gente ir em cima contratar? Exatamente o Marinho. Então o Flamengo já saiu na frente. Fora isso, o Pedro também teria muito mais oportunidade, né? Seria um atacante titular do Flamengo. Acredito que o Pedro seria titular, né? Independente do técnico. Acredito que após essa reunião, se tudo se resolver e os jogadores fecharem com o Paulo Souza, a gente possa ganhar mais tempo para que o trabalho dele funcione. Eu até torcia muito por isso, só que com os últimos jogos e a gente vê que não tem um progresso, a gente fica realmente preocupado. Mas a gente sempre vai torcer que a situação do Flamengo se resolva. Eu torço muito, né, que nos próximos jogos o Flamengo comece a apresentar um futebol melhor. Também tivemos hoje mais cedo a confirmação da saída do René em definitivo do Flamengo, né, contrato definitivo com o Internacional, e o Flamengo recebe lucro numa venda futura do René. Eu queria mostrar para vocês aqui agora os jogadores do Flamengo se recuperando das suas lesões. A gente já falou que tem muitos jogadores no departamento médico, alguns jogadores que são opção da base que estão inscritos na Libertadores, e a gente tem imagens do Ayrton Lucas se preparando. Em breve vai estar disponível aí também ao técnico Paulo Souza. Também temos além do Ayrton Lucas, né, a gente pode ver nas imagens ele aí fazendo um trabalho especial já no Ninho do Urubu, na academia e tudo mais. É um jogador que desde que chegou há uma expectativa grande aí também para que ele esteja à disposição para a sua estreia, né? Mas outro jogador que a gente também está com muita expectativa para a sua estreia é o zagueiro Pablo, né? Inclusive, o zagueiro Pablo, vocês vão acompanhar imagens aí agora, ele foi visto treinando, né, com o Rodrigo Caio, os dois juntos treinando, né? O Pablo e o Rodrigo Caio. E a gente percebe que nas imagens, ó, vocês estão vendo agora, que os dois, inclusive, né, aparentam estar bem. O Pablo não teve um problema tão sério quanto o do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está mais de 4 meses parado, como eu falei. Mas a gente já percebe os movimentos do Rodrigo Caio, os movimentos, essa transição, os dois já fazendo transição com os fisioterapeutas, movimentos mais bruscos. Isso é bom, né? Isso mostra que os dois estão prestes a retornar. O Flamengo tinha uma expectativa de abril para maio do Rodrigo Caio voltar. Acredito que essa expectativa será cumprida. E também a expectativa do Pablo aí voltar forte, voltar bem para já assumir sua posição na zaga do Flamengo. Aí eu acredito que o Flamengo tem muito a crescer
com a entrada e com o retorno do Rodrigo Caio e a entrada desses novos contratados. E uma matéria da ESPN traz como foi a reação de alguns jogadores que acabaram de chegar no Flamengo aos protestos que aconteceram no Ninho do Urubu. A ESPN trouxe que o Ayrton Lucas admitiu que o elenco fica pensativo após o protesto. Coisas que acontecem, temos de estar preparados, ficamos pensativos, mas só a gente pode mudar isso tudo. O grupo é forte, experiente, vamos superar. Enquanto isso, o Santos afirmou também que chegou ao Flamengo sabendo da pressão que o elenco sofria. Quando me dispus a vir para cá, sabia da grandeza, então essa pressão iria existir. Vim sabendo, espero fazer o melhor para a gente vencer sempre, tá? Então o Flamengo aí estreando no Maracanã na Copa Libertadores, já jogou fora também contra o Sporting Cristal, ganhamos de 2-0 fora de casa. Agora o Flamengo estreia na Libertadores dentro do Maracanã, né? Estreia no Maracanã na Copa Libertadores. É sempre um momento especial, o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores em casa. A gente estreia então na Copa Libertadores às 8h30 da noite no Maracanã. E você vai acompanhar o pós-jogo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você então a garantir o seu desconto nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Você que tá no Face, segue aí, curte, compartilha, você ajuda demais no nosso engajamento. Valeu, galera, até mais tarde, fui!